Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no hoje, lembrar que Deus nos concedeu mais um dia de vida. E eu preciso fazer bom uso desse dia. Porque eu preciso estar preocupado com o rumo do meu amanhã. Por mais que o amanhã pertença a Deus, mas são as minhas ações no hoje que vão determinar se o meu futuro estará pautado em Deus ou não. Eu preciso entender que Deus, que a misericórdia de nosso Senhor, Pai, Filho e o Espírito Santo estão constantemente nos amparando, nos ajudando, e o amor do Pai se sobrepõe a toda e qualquer dificuldade. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso entender que por mais que o nosso Deus seja um Deus que salva, eu preciso fazer por onde merecer a salvação. Eu preciso entender que Deus ele não deixa a gente na aflição. E quando Ele permite que isso aconteça, é por uma necessidade, é por um propósito. Porque toda tempestade, ela é lapidação para o cristão. E eu preciso aprender alguma coisa. Enquanto a gente não aprende, a tempestade ela não cessa, a tempestade não para. É preciso que eu entenda isso. É preciso que eu compreenda exatamente o porquê que eu tenho que estar preocupado com o hoje. As minhas ações do ontem determinaram exatamente o que seria o hoje. Como o meu coração estaria hoje. Como as minhas ações definiriam a pessoa que sou hoje. O bem que faço é o bem que colho. A maldade que faço é a maldade que colho. O que você tem colhido hoje? Como tem sido a tua vida? O que tem acontecido no teu dia a dia? O que nós precisamos modificar vai depender exatamente dessas escolhas. O interessante é que o rei Davi, no Salmos 68, ele nos chama a atenção para um Deus que é um Deus que salva. É um Deus que está constantemente pronto a nos resgatar, a nos ajudar. Mas é preciso que eu entenda que eu preciso fazer a minha parte. Deus é um Deus que salva? Sim. Mas o que eu estou fazendo para ter o direito à salvação? Vamos fazer a leitura dos Salmos e vamos ver o que foi que o rei Davi disse sobre isso. Diz assim: Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, fogem diante dele, que os odeiam. Não como se dissipa a fumaça, tu os dissipas, como se derrete a cera diante do fogo. Perecem os ímpios diante de Deus. Os justos, porém, se alegram, exaltam diante de Deus e cantam de alegria. Cantai a Deus, cantai hinos a seu nome. Aplanai a estrada para o que cavalga as nuvens. Senhor é o seu nome. Alegrai-vos diante dele. Pai dos órfãos e defensor das viúvas. Assim é Deus na sua santa morada. Aos desprezados Deus dá uma casa para morar, fazer sair com alegria os prisioneiros. Mas os rebeldes ele deixa em terra seca. Deus, quando saíste à frente do teu povo, quando atravessastes o deserto, a terra tremeu, o céu dissolveu diante do Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Derramaste uma chuva torrencial, ó Deus. Fortaleceste a tua herança exausta. E teu povo habitou o país, que no teu amor, ó Deus, preparaste para o pobre. O Senhor anuncia uma notícia, as mangueiras de vitória só são uma grande fileira. Fogem os reis, fogem os exércitos, até as mulheres repassam os despojos. Enquanto dormis entre os rebanhos, brilham como a prata as asas da pomba. Suas penas têm reflexos dourados. Quando o Onipotente expulsa os reis, cai neve sobre o Salmão. Monte de Deus é o monte de Bazã. Monte elevado é o monte de Bazã. Porque tendes invejas, montes elevados, do monte que Deus escolheu para morar? O Senhor vai morar nele sempre. Os carros de Deus são milhares e milhares. O Senhor vem do Sinai para o santuário. Subiste às alturas conduzindo prisioneiros. Recebestes homens
como tributo. Mesmo os rebeldes habitarão junto ao Senhor Deus. Bendito o Senhor para sempre. Cuida de nós, o Deus Salvador. Nosso Deus é um Deus que salva. E é Deus, o Senhor, que livra da morte. Sim, Deus esmaga a cabeça de seus inimigos, a cabeça soberba de quem segue o caminho do crime. Disse o Senhor: de Bazã vou trazê-los de volta. Vou trazê-los de volta dos abismos do mar, para que laves no sangue teu pé e a língua de teus cães receba a sua parte entre os inimigos. Surge o teu cortejo, ó Deus, o cortejo do meu Deus, do meu Rei, no santuário. Na frente dos cantores, por último, os que tocam cítaras. No meio das meninas batendo símbolos, bendizei a Deus nas vossas assembleias, bendizei ao Senhor, vós da estirpe de Israel. Benjamim, o mais novo, guia os chefes de Judá nas suas fileiras, os chefes de Zabulon, os chefes de Naphtali. Manifesta, ó Deus, o teu poder. Confirma, ó Deus, o que fizeste por nós. Pelo teu templo que está em Jerusalém, a ti os reis vão trazer ofertas. Ameaça a fera dos caniços, o rebanho de touros com os bezerros dos povos. Prostem-se levando lingotes de prata. Dispersa os povos que gostam de guerras. Virão os nobres do Egito. A Etiópia estenderá as mãos para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus. Cantai hinos ao Senhor. Ele cavalga os céus eternos. Eis que troveja com voz forte. Reconhecei o poder de Deus, a sua majestade sobre Israel, seu poder sobre as nuvens. Do seu santuário Deus é terrível. O Deus de Israel dá força e vigor a seu povo. Bendito seja Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que salmo fantástico para nos fazer compreender exatamente a importância de um Deus que salva, de um Deus que ajuda, de um Deus que modifica, de um Deus que retira os nossos inimigos do nosso caminho e nos livra de todo o mal. Eu preciso compreender e louvar sempre a esse Deus. E Davi, ele nos chama para que reconheçamos o poder deste Deus. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, ele salva. E por que eu preciso temer? Por que eu preciso estar preocupado com o amanhã, se hoje eu estou fazendo a minha parte perante Deus? Se eu estiver fazendo realmente a minha parte diante de Deus, que não seja da boca para fora, aí sim, o amanhã ele está realmente pautado na salvação que Deus oferece a todos aqueles que o buscam. O que é que nós temos feito hoje para alegrar a Deus? Porque eu preciso alegrar a Deus com as minhas ações. Eu preciso me fazer presente na casa de Deus. Eu preciso me fazer presente diante de Deus, diante de seu altar, oferecendo o que eu tenho de melhor aos pés dele. E o que é que eu tenho de melhor? A minha vontade diária de servi-lo fielmente e de fazer a caridade sempre. Pois o amor é necessário. O amor que vem de Deus, que vem de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que chega até nós. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que o salmista nos chama a atenção nesse livro do Salmo 68, neste capítulo. Ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele ampara todos aqueles que o buscam. Ele faz tremer céus e terra, mas ele defende os seus. E por que não confiar nele? Por que não fazer a minha parte e me debruçar diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me? Nada melhor do que trabalhar para Deus. Porque o que nós construímos nessa terra é efêmero. O que nós fazemos nessa terra para o homem fica nesta terra, porque daqui a gente só leva o amor e a graça de Deus mediante aquilo que nós fazemos pelo outro. Amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente, fazer o bem sem olhar a quem,
e me tornar um melhor cristão diariamente, seguindo os passos do Cristo. Pensemos nisso, meditemos nisso e mudemos o nosso hoje para que o amanhã esteja pautado na salvação daquele que tudo pode, naquele que todo quer e naquele que faz, e ele faz de forma perfeita. Luz e paz. Bom dia. Mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós buscarmos o Senhor, nós teremos a salvação com o retorno.